A semana começou agitada no Facebook do futebol, com muitas atualizações de status, algumas previstas, algumas novidades. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Pouco a pouco as novelas do futebol vão chegando ao fim, principalmente aqui no Brasil. A novela de Reinaldo Rueda, por exemplo, acabou com o final que todos esperavam, menos a diretoria do Flamengo, que não acreditou, né? Reinaldo Rueda então mudou seu status no Facebook de "é complicado" para "num relacionamento sério com a seleção do Chile". E o Flamengo vacilou. O Flamengo sabia, aliás, todo mundo sabia, desde a primeira conversa de Reinaldo Rueda com a Federação do Chile, que o colombiano iria assumir a seleção. Era muita ingenuidade achar que não, que Rueda não iria para o Chile, mesmo porque a multa dele para rescisão com o Flamengo não era das mais altas também, não é? E o Flamengo, no final das contas, conseguiu perder 3 semanas no seu planejamento para 2018. Essas 3 semanas vão estragar. É muito tempo o Flamengo larga atrás. De novo, tem um bom time, tem um bom elenco, tem bons jogadores. Não contratou ainda, não saiu fazendo compras, não foi às compras novamente, mas tem um elenco muito bom, um elenco muito forte, com o qual qualquer técnico conseguiria trabalhar. E quem vai ter que assumir agora, então, a responsabilidade de cuidar desse time é Paulo César Carpegiani, que estava no Bahia, saiu do Bahia, se desligou, era cotado para assumir um cargo diretivo dentro do Flamengo, ser um gerente de futebol, um diretor de futebol, o cara que faz a ligação e tal. Mudam seus planos, Paulo César Carpegiani assume o Flamengo, assume o comando do time do Flamengo, no lugar de Reinaldo Rueda, que, oh meu Deus, que grande novidade, foi treinar a seleção do Chile. Puxa vida, né? Quem podia imaginar que Reinaldo Rueda ia aceitar a proposta da seleção chilena, né? Puxa vida, né? Ainda falando de coisas prováveis e pedras cantadas, vamos ao desmanche do tricolor paulista. O São Paulo, que segue perdendo jogadores, mas trouxe Diego Souza. Olha aí, Diego Souza é a solução dos problemas do São Paulo. Só que não. O jogador Diego Souza é um jogador talentoso, vai resolver ali alguma coisa, problema ali em ataque e tal. Fez mais gols na última temporada que Lucas Prato. Então, mas Diego Souza não é a solução para os problemas do São Paulo. O São Paulo que viu o profeta Hernanes dizer adeus, dizendo que tentaria retornar ainda no primeiro semestre para o Morumbi, mas como todo mundo sabia, o clube, o Hebei Fortune da China, não liberou o Hernanes. Era claro que não ia liberar o Hernanes, né? Os caras não estavam liberando o Hernanes. Quando ele estava aqui, no Brasil, já no São Paulo e tal, realmente acreditavam que ele ia para a China e ia chegar lá os caras... Ah, não, tudo bem, a gente só queria ver sua cara, pode voltar pro Brasil. É claro que não. É claro que o Hernanes não ia voltar, né? Era muita ingenuidade acharem realmente que Hernanes voltaria da China para o Brasil depois de se apresentar ao clube, como se apresentou nesta última segunda-feira, no dia 8. Né? Claro, o Hernanes foi, não volta. Pior para ele em termos de seleção brasileira, ele vai sair um pouco do radar do Tite, e isso é perigoso. O Hernanes pode ficar de fora. O Hernanes que tinha muitas chances de ser convocado para a Copa do Mundo, de ir para a Copa do Mundo da Rússia. O Hernanes que é um bom jogador, é um jogador útil, é um jogador que poderia ajudar muito a seleção brasileira, mas atuando na China, não sei não, acho que as chances de Hernanes ser convocado agora são muito pequenas. E o São Paulo precisa se mexer para contratar alguém para repor a perda do Hernanes. O Hernanes era um dos pilares da espinha dorsal do São Paulo em 2017. As coisas que funcionavam no São Paulo em 2017, Hernanes era uma delas. Né? O São Paulo perde muito no meio campo, vai precisar de alguém ali que pense o jogo como Hernanes pensava, que organizava o time. Cueva não é esse sujeito, Jusilei não é esse sujeito, Petros não é esse sujeito, Hudson não é esse sujeito. O São Paulo não tem quem faça essa função do Hernanes, a função do Hernanes dentro de campo, a função do Hernanes taticamente e a função do Hernanes psicológica, de aglutinar o time, de fazer o time jogar. O São Paulo perdeu muito com a saída de Hernanes. Como perde também com a saída de Lucas Prato, era outra pedra cantada também. Puxa vida, quem podia imaginar que o Lucas Prato ia sair do São Paulo, né? Com proposta do River e tudo mais, né? Poxa vida, né? Todo mundo sabia que o Lucas Prato queria voltar para a Argentina, queria ficar perto da família, queria ficar próximo da seleção argentina. O Lucas Prato que tem ainda o sonho de ir disputar a Copa do Mundo. Não acho que ele tem futebol para uma Copa do Mundo, mas enfim, ele ambiciona, e estando na Argentina será mais fácil para ele tentar
cavar uma vaga na seleção do Jorge Sampaoli, né? De todo modo, vamos lá, o Lucas Prato se desliga do Morumbi, atualiza seu status no Facebook para uma relação séria com o River Plate e o São Paulo perde. Talvez não perca tantos gols. Diego Souza, evidentemente, fez mais gols que o Lucas Prato na última temporada. É mais matador que o Lucas Prato, apesar de não ser um centroavante, apesar de não ser um atacante. Por outro lado, o Lucas Prato era um jogador que não desistia nunca, que se entregava. Fala direito, Flávio Soares. Que difícil que é, né? Lucas Prato se entregava de corpo e alma nos jogos, nas partidas. Era um cara que não desistia, não tinha bola perdida, como são normalmente os argentinos, né? Então o São Paulo perde essa disposição, perde essa garra, perde essa entrega. Diego Souza não é esse tipo de jogador, nunca foi e não vai ser agora no São Paulo. É um jogador habilidoso, é um jogador útil, mas não é Lucas Prato. Ganha por um lado o São Paulo na questão de gols, perde por outro na questão de presença, na questão de grupo, na questão de influência. Acho que foi um mau negócio, apesar de que o São Paulo não tinha muito o que fazer. Lucas Prato ia embora, desde que começou ali o buchicho. Ah não, ele vai ter que fazer o Lucas Prato. Falou-se de seleção de Argentina, de família e tudo. Todo mundo sabia que o Lucas Prato ia embora, tanto que o Raí já tinha começado as negociações com o Diego Souza assim que começou a história de que o Lucas Prato poderia ir embora. O Raí se antecipou aos fatos e contratou, já foi ali atrás do Diego Souza, já amarrou tudinho para trazer o Diego Souza para o São Paulo para ser um substituto de Lucas Prato. Né? Taticamente ele cumpre ali a função, tal, faz gols. O Raí foi muito inteligente, diferente da diretoria do Flamengo, né? Que ele perdeu 3 semanas, vai custar caro essas 3 semanas ali na Gávea, viu? O Raí, o São Paulo, foi inteligente e se antecipou aos fatos. Ainda está atrás de outros clubes no que diz respeito a reforços. O São Paulo está indo muito devagar atrás de reposições. Está perdendo jogadores e não está repondo à altura. A exceção do Diego Souza, mas como eu disse, Diego Souza agrega na questão de habilidade dentro do time, mas questão de grupo, o São Paulo perde com a saída de Lucas Prato. Diego Souza não agrega tanto quanto o Lucas Prato agregava. De todo modo, é um bom reforço para o São Paulo, mas o São Paulo ainda está atrás. Tá? Você tem ali Diego Souza, você tem o Jean, tem Reinaldo que voltou de empréstimo de chegar do São Paulo e tal. Quer dizer, o São Paulo precisa dar uma mexidinha aí. Então o São Paulo, por enquanto, a atualização de status do São Paulo do Facebook é confuso. Confuso pra dedéu. Quem se livrou da confusão foi Felipe Coutinho. O jogador finalmente decidiu, já não aguentava mais ficar ali na Inglaterra, tomando chuva da neblina e tal. O clube estava ali engrossando para liberá-lo para o Barcelona. Barcelona que há tempos queria trazer Felipe Coutinho, desde a venda de Neymar para o PSG. O Barcelona queria a contratação de Felipe Coutinho, não conseguiu. Os clubes ingleses ali, os ingleses ficaram ali engrossando o jogo e tal, até que o Barcelona chegou com um caminhão de dinheiro, né, mais precisamente 120 milhões de euros, e tirou o Felipe Coutinho da Inglaterra. O Felipe Coutinho agora vai comer paella à vontade, vai lá se juntar a Lionel Messi, Paulinho e Suárez no Barcelona. O Barcelona que segue grande, o Barcelona que segue forte, mais forte até do que Real Madrid, que tem o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Olha só que coisa. De todo modo, para a seleção brasileira vai ser muito bom Felipe Coutinho e Paulinho jogando no mesmo time e principalmente jogando no Barcelona. A seleção brasileira ganha muito com isso. E Felipe Coutinho, evidentemente, coloca ali a sua atualização de status, né? No status no Facebook, vivendo um romance em Barcelona. Porque Felipe Coutinho está feliz da vida, está no Barça, está contente, herdou a camisa do Mascherano. Espero que isso não dê azar para ele, né? Que o Mascherano a gente sabe como era, né? O Mascherano, que medo de ter Mascherano no time. De todo modo, Felipe Coutinho está no Barcelona, acabou mais uma novela que chegou ao final do modo como o Felipe Coutinho esperava, e que, de certa forma, acredito, será positivo para a seleção brasileira. Mais uma novelinha aí que chegou ao fim. E outra novela que parece que vai se arrastar durante um bom tempo ainda é a de Gustavo Scarpa. O jogador pediu para se desligar do Fluminense, alegando ali os atracionários, aquilo que nós falamos no último programa, que ele faria, né? O Gustavo Scarpa fez mesmo, entrou na justiça pedindo seu desligamento, a exemplo do que Zeca fez contra o Santos, né? Não, por acaso, ambos, Zeca e Gustavo Scarpa, são agenciados pelo mesmo grupo, recebendo as mesmas orientações. De todo modo,
Gustavo Scarpa entrou na justiça, está pedindo a liberação, o seu desligamento do Fluminense, mas não vai ser assim tão fácil. O juiz pediu para ver ali documentos, pediu mais um monte de prova. Vai arrastar isso daí. Tá? Pediram mais documentos, estão vendo, o Fluminense está contestando também. Isso vai se arrastar. Gustavo Scarpa saiu perdendo muito. Teria sido melhor sentado cara a cara com a diretoria do Fluminense, falando: não vou continuar, me negociem. Seria melhor. Seria melhor também. A diretoria do Fluminense poderia ter sido mais flexível, poderia ter cedido, dado aquele empréstimo de 2 anos que o Scarpa queria e tal. De repente, conseguiria renovar com o Scarpa nesse meio tempo. Muita coisa poderia ser feita, mas houve erros de ambos os lados. Mas, no meu entendimento, Scarpa errou mais. Scarpa partiu já para brigar na justiça, ao invés de conversar com o clube, né? Foi mal orientado o garoto, e isso pode custar caro, ele vai ficar aí um bom tempo sem treinar, sem jogar, vai ficar parado, e isso não é bom. Apesar de que clube interessado no futebol de Gustavo Scarpa não falta, né? Assim que resolver o imbróglio, alguém vai contratar ele muito rapidamente, né? De toda forma, vai ficar parado até que resolva-se este imbróglio todo que foi criado, né? Falando em imbróglio, Gabigol, o jogador brasileiro, o atacante brasileiro, que tem mais nome do que futebol, ganhou um prêmio que ninguém gostaria de ganhar e foi eleito com uma votação recorde o pior estrangeiro no futebol italiano em 2017. Parabéns, Gabigol! Muito bem, campeão! Gabigol, que está lá na Europa já há algum tempo e não consegue se firmar em nenhum clube, vai rodando, vai emprestado, teve Portugal, vai rodando para tudo quanto é canto o Gabigol, e a verdade é que nenhum técnico que trabalha com o Gabigol pede para ele continuar no clube depois do empréstimo. Ninguém aproveita Gabigol. Né? Então, se isso acontece com um clube, ok, 2 clubes, estranho. Continua terceiro clube, continua dando esse problema. É óbvio que o problema não são os clubes, não são os treinadores. É claro que o problema é um problema de postura de Gabigol. Gabigol, aliás, que tem clube brasileiro querendo repatriar, trazer para o empréstimo, fazer qualquer negócio ali. E, na minha opinião, não vale o esforço. Gabigol não tem tudo isso de futebol, nunca teve, é um bom atacante, como tem vários outros por aí, como você encontra atacantes no nível de Gabigol na Argentina, na Colômbia. Gabigol não é nenhum fora de série. E os últimos anos, as atuações que ele tem tido, o desempenho dele nas últimas temporadas, não é dos mais animadores. Trazer Gabigol é trazer um problema, no meu entendimento, pelo menos. Eu não investiguei dinheiro em Gabigol. De toda forma, Gabigol consegue aí seu primeiro prêmio internacional. Foi eleito ali o pior estrangeiro no futebol italiano em 2017. Muito bem, Gabigol! Voltando a falar do entra e sai, do vai e vem do mercado, Mina, o zagueiro que estava no Palmeiras e poderia ficar pelo menos o primeiro semestre ainda no Palmeiras, não vai mais ficar. O Barcelona também chegou com um caminhão de dinheiro ali na frente do Palmeiras, falou: nós vamos levar o Mina agora e pronto. Né? Os caras pagaram ali uma grana violenta e estão tirando o Mina já neste momento do Palmeiras. O Mina não joga mais pelo Palmeiras, não vai participar do Brasileirão, já não participa da pré-temporada e tudo mais. Pior para o Roger Machado, né, que ainda está montando o elenco, tentando achar o seu time, recém chegou ao Palmeiras, já está montando o elenco e perde, sofre uma baixa importante, porque Mina foi um dos poucos bons destaques do Palmeiras na temporada de 2017. O Palmeiras que não foi bem em 2017, foi muito mal em 2017, né, vamos falar a verdade, perde um dos bons jogadores que ele teve na temporada. É uma pena, mas futebol é isso, né? O Mina já saiu seguindo todo mundo do Barcelona, fez amizade pra todo mundo, pediu um pedido de amizade pro Messi, pra todo mundo no Barcelona e tal. Quer dizer, o Mina também não ia ficar de jeito nenhum, né? Se houvesse uma cura. O Mina queria ir, o Mina já havia dito para a diretoria do Palmeiras que queria ir embora para o Barcelona. Vai para o Barcelona com grandes chances de se tornar titular na zaga do time. O Mina tem futebol para isso, para ser titular na zaga do Barcelona. É pior para o Palmeiras, perde um dos bons jogadores, um dos poucos jogadores que se salvaram em 2017. Esse vai fazer falta. Diferente do Roger Guedes, que não teve uma boa temporada, por exemplo, não vai fazer falta. Egídio, que não vai fazer muita falta também. O Mina fará falta na zaga do Palmeiras. É uma pena, apesar do Palmeiras ter contratado zagueiros também. Mas ter ali Edu Dracena para segurar as águas. Edu Dracena já está ali meio em final de carreira, já não tem mais a mesma velocidade de antes e tal. O Mina era o cara para comandar a defesa do Palmeiras. Então, bora, vamos ver o que
Roger Machado fará aí com esse Palmeiras, com esse abacaxi que caiu em suas mãos, não é mesmo? E o Corinthians, que está nos Estados Unidos se preparando para a estreia na Florida Cup, né? Tem problemas de caixa também, né? A gente está falando tanto dos problemas de caixa de Santos, de Botafogo, de Fluminense e tal. O Corinthians também tem. O Corinthians não pagou o prêmio do Brasileirão para os jogadores. Jogou agora um migué de que vai pagar todo mundo até o próximo dia 15. Eu acho que o Corinthians vai barrigar essa dívida para a próxima diretoria, né? O Corinthians tem eleições presidenciais agora, no dia 3 de fevereiro, e muito provavelmente vai empurrar essa bronca para a próxima administração, né? Os caras que se virem ali, né? Bem aquele jeitinho brasileiro, a gente vai empurrando com a barriga aqui e tal, e depois deixa lá com o pessoal que assumir, resolva essa bronca que não é mais problema meu, né? É uma prática típica do Brasil, Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro. De todo modo, o Corinthians está se preparando para a Florida Cup, fazendo sua pré-temporada, vai disputar o torneio e tal, com os poucos reforços que recebeu. Pode receber Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão, ao lado de Jô, né, nos próximos dias. Fez uma proposta oficial, vamos ver ali o que o Fluminense diz a respeito da proposta do Corinthians. Do Flamengo não, do Corinthians, não confunda os times, Fábio Soares, puxa vida, que porcaria de informação. Mas o Corinthians segue se preparando, mas essa questão financeira vai dar problema, né? Você não tem, ninguém trabalha contente, sendo que o empregador está lhe devendo. Não tem isso, né? O empregador está me devendo grana, eu não vou chegar de manhã e falar, bom dia, chefe! Eu vou falar no mínimo, bom dia. A coisa muda e tal. Não dá para querer que os caras deem o sangue em campo, se dediquem ali ao clube violentamente, ao time e tal, com grana atrasada, né? Então o Corinthians tem que resolver isso o quanto antes. Vai estrear o Paulistão logo no próximo dia 17, começa o Campeonato Paulista, o Corinthians faz a sua estreia e tal. Claro que o Campeonato Paulista não importa, o Corinthians foi campeão paulista agora em 2017, o foco do Corinthians são os outros torneios, a Libertadores, é brasileiro de novo, são os torneios maiores e tal. O Campeonato Paulista realmente vai ser uma pré-temporada para o Corinthians, mas fazer pré-temporada com uma vontade, porque o clube está devendo, vai ser complicado. Então, o Corinthians precisa arrumar uma solução para isso, né? Vamos ver, né? O status do Facebook do Corinthians é complicado também, né? Uma situação complicada com seus jogadores, né? Vamos ver como que a coisa vai desenrolar, mas eu acho que só vai ser resolvido na próxima direção do clube, depois das eleições de 3 de fevereiro. Tenho cá comigo que vai ser isso que vai acontecer com esses atrasados aí do Corinthians. Posso estar enganado, né? Vamos ver o desenrolar dos fatos, não é mesmo? Uma outra notícia, ainda no imbróglio de, afinal de contas, quem é o presidente do Vasco, né? Que você tem ali Eurico Miranda de um lado e Júlio Brandt de outro, né? Tem aquela questão da urna que vale, que não vale, uma hora vale, outra hora não vale, o juiz diz que pode, o juiz diz que não pode. Tá essa bagunça desgraçada. De toda forma, aumentaram as chances de Júlio Brandt assumir a presidência do Vasco, né? Então, Júlio Brandt pode assumir a presidência do clube, né? Se descartarem aquela urna suspeita ali, tá, a coisa não tá meio enrolada. Entra eliminado daqui, eliminado dali, uma hora vai, outra hora não vai, mas de todo modo, aparentemente parece que agora, hoje, o cenário está mais inclinado para que Júlio Brandt assuma a presidência do Vasco. E o candidato já, ou o eventual presidente vascaíno, já se empolgou e se encontrou com Samuel Eto'o na última segunda-feira, dia 8, num restaurante em Paris. Olha só que chique, o presidente do Vasco, ou talvez presidente do Vasco, né? Já andou conversando com Samuel Eto'o e se mostrou otimista com a possibilidade de trazer Eto'o para o Vasco. Olha aí que coisa, hein? Vamos ver se Eto'o virar mesmo para o Vasco ou se vai virar o Drogba de 2018, né? Assim como o Drogba não veio para o Corinthians, Samuel Eto'o também não virá para o Vasco, né? Eu não sei, eu realmente não sei de onde que o Vasco vai tirar dinheiro para pagar Samuel Eto'o. Tudo bem que com 36 anos o Eto'o já não é mais o Eto'o de antes e tal, mas ele não vai vir por de pouca grana, né? Ele vai querer ganhar o que o nome dele, o que a grife Samuel Eto'o traga
para o Vasco. Eu não sei se o Vasco tem bala na agulha para isso, mas eu também achava que o Corinthians não tinha bala na agulha para trazer o Ronaldo. Apesar de o Ronaldo não ser o Ronaldo de outros tempos, o Corinthians trouxe e foi um sucesso violento. Então, de repente o Vasco arma um baita de um esquema de marketing e fatura muito com a imagem de Samuel Eto'o. Pode até acontecer, né? Então, temos as duas opções. Ou o Eto'o ou Júlio, na verdade são três opções, depende-se muito de se Júlio Brandt será ou não confirmado presidente do Vasco. Se for confirmado presidente do Vasco, há as possibilidades dele trazer Samuel Eto'o para jogar no Vasco, ou então Samuel Eto'o se transformar no Drogba de 2017 e tirar de Seedorf, de Clarence Seedorf, o holandês voador, o título de Drogba de 2018. O Seedorf deu aquele balãozão para cima do Atlético Paranaense e agora estão se xingando nas redes sociais e tal. O pessoal lá do Seedorf está falando que o presidente do Atlético delirou, que não sei nada. A coisa ficou feia, virou briga de Matildes, né? A questão do Seedorf no Atlético Paranaense, né? A coisa ficou esquisita. De todo modo, Seedorf, por enquanto, é o Drogba 2018, né? Vamos ver se ele mantém o título ou se o título passa para Samuel Eto'o no Vasco, né? Vamos ficar de olho nos próximos movimentos do mercado também. E como eu disse, uma semana meio morta, né? O pessoal ainda tá meio lento na atualização de status, né? Quem vai pra onde, quem fica com quem e tal. O Facebook tá meio mortinho, né? Seedorf está numa relação conturbada com o Atlético Paranaense, por exemplo, é o seu status atual no Facebook. E assim ficamos por aqui, né? Voltamos na próxima sexta-feira com as nossas caneladas, com o resumo do restante da semana, do que aconteceu, falando também de Florida Cup, já vão ter rolado alguns jogos e tal, vamos ver como que a coisa fica. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do nosso programa, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, assine o nosso canal no YouTube, né? Você pode acessar por aí também, deixe o seu comentário, diga o que você achou do nosso programa, dê a sua opinião, dê inclusive sugestão que você gostaria que nós falássemos aqui no nosso programa. Siga-nos nas redes sociais ou sensuais, como você preferir. Aqui embaixo na sua tela está correndo ali como você pode nos encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Siga-nos, não perca nenhum lance do futebol, dos esportes no Brasil e no mundo. Faça parte do grupo do ganhador.com. Nos vemos na próxima sexta-feira com as caneladas para o ganhador. Até lá!